Fala pessoas, dia 22/10, terça-feira, e vamos às notícias, porque o Lula ainda está com problemas, né? A gente vai ver um pouco sobre isso. Lembrando, o canal tem o link da Amazon no comentário fixado também na descrição. Clicou, navegou e comprou, ajudou o canal. Lula chama acidente de grave, né? E diz precisar de 3 a 4 dias para saber estrago da batida. A gente falou realmente que porque foi falado ali, o negócio parecia muito feio, ainda mais na idade dele. Mas aparentemente, olha que estranho, né? Pouco depois aí que aconteceu o acidente, ele postou essa foto aí no dia seguinte e aparece ele conversando aí com o Celso Amorim. Tem que saber se essa foto é depois ou antes do acidente, não foi declarado, falou reunião de trabalho no Alvorada. Será que foi depois? Tá tranquilo ali, aparentemente não teve nenhum problema. Mas Lula está sob observação médica e participação por videoconferência na cúpula dos BRICS. Não está definida a espadilha. Lembrando que ele teve esse acidente prestes a ir pra Rússia, e aí aconteceu dele não ir pra Rússia, né? E olha só como é que já começa aí o pessoal falar. Lula sinaliza veto, Venezuela está entre os países mais votados para entrar no BRICS, né? Aí o Lula sinaliza veto, diz a mídia, falando que, né, sempre aquele negócio que Lula não está próximo do Maduro, né? Nunca foram amigos e aí tem todo esse problema. Porém, Mauro Vieira diz que todos os países candidatos têm chances, inclusive a Venezuela, tá? E mesmo assim, contestada após a eleição, Maduro envia vice para os BRICS na Rússia, né? Então ele tem esperança. Só que o problema, na minha visão, é que o BRICS, ele aceita quem ele acha que é, vamos dizer, tem aí uma economia mais forte, realmente tem algo para oferecer. Se não, é aquela coisa, dependendo do país, que eles têm o controle, tá? Que os comunistas têm o controle. Eles deixam lá apenas para tirar as riquezas e o país está sucateado. E a Venezuela com certeza é um país sucateado, né? Uma coisa que também a gente vê aí, a mídia forçando algo tipo, não, o Lula ele não está próximo, ele sinaliza veto porque eles não estão próximos, começa a tirar, né? Existe muita gente no Brasil tentando tirar o Lula da extrema esquerda, falando que ele não tem proximidade com o BRICS, que não tem proximidade com a Rússia. Só que a gente precisa lembrar, ó, cúpula do BRICS, 5 vezes em que Lula defendeu o ditador Vladimir Putin. Putin pode visitar o Brasil sem medo de ser preso. A Europa e os Estados Unidos terminam dando a contribuição para a continuidade desta guerra. Eu vou tentar construir um caminho para a paz, né, com o Putin. A ONU deve negociar e não tomar partido, né, falando da ONU da questão da guerra, e estão gostando da guerra, né, e atacando os globalistas. Então, fique de olho, porque sem Lula, BRICS estreia formato que desafia o Ocidente. Ele vai participar por vídeo, se vai ou não vai. Eu tenho a minha opinião de que eles estão assim pensando, melhor o Lula não participar para ter exatamente essa coisa assim de que tipo, não, o Brasil ele é diferenciado, o Lula ele não está do lado vermelho da força, né? E olha só os Estados Unidos, não consideramos os BRICS como rivais geopolíticos, diz porta-voz da Casa Branca. Vocês podem até não considerar, mas com certeza o BRICS considera, né, vocês como inimigos. Os Estados Unidos, como diz o Lucas, ficou nervosa, ela sabe que eles são rivais geopolíticos e a ascensão do BRICS significa perda de poder dos Estados Unidos. Isso é tão claro porque a gente pode buscar aí a notícia que à frente do banco do BRICS, Dilma defende fim do domínio do dólar na economia internacional. Simples assim, fácil entender, né? Quer acabar com o dólar, tá? Lula, o amigo de Putin, presidente brasileiro, coleciona declarações a favor do líder russo. Ainda bem que existem jornais que estão jogando a real aí, porque o que acontece? Tem muita gente caindo no papinho de comunista. Porque acontece? Quando chega aí em época de eleição, por exemplo, o candidato comunista começa a falar, não, eu sou a favor das armas, eu não quero descriminalizar as drogas, tudo por aqui, para conseguir vencer. Uma coisa que o pessoal esquece, o comunista ele sempre vai mentir para você para conseguir o poder. Então não seja tolo, né? Como diz aqui, Putin ouve o Dilmês e eles são bem próximos, eles conversam, tá? Após cancelar viagem à Rússia, Lula ligará para Putin nesta terça. A reunião dos líderes do BRICS começa nesta terça-feira, né, 22/10, e Lula cancelou o compromisso após sofrer um acidente doméstico, tá? E é isso, a gente vai ver aí que, na minha opinião, por mais que exista esse acidente doméstico do Lula, né, eu acho que tem algo muito assim, um plano por detrás, tá? Sinceramente, alguma coisa estão tentando ou esconder ou evitar, né? Vamos dizer, atritos desnecessários, como diz aí um jornal que eu li, pro Lula não cair nessa casca de banana diplomática. Então, simplesmente, ele prefere ficar distante e continuar aí, por exemplo, enganando os Estados Unidos, talvez, né? Como diz aí a porta-voz americana, não, o BRICS não é um opositor. Pelo amor de Deus, Talibã busca integração ao BRICS antes da cúpula em Kazan. Aí você vê quais são os países, se você for pegar a lista de países, a lista de grupos que querem
querem estar pro BRICS, você percebe que o Brasil está numa situação um pouquinho complicada, né? Boulos repete Lula com carta para tentar reduzir rejeição e decide dormir na casa de eleitores. Isso aqui foi inusitado, porque você pega um cara que foi chamado de invasor pelos outros candidatos o tempo inteiro e do nada ele decide dormir na casa dos eleitores. Não tem uma estratégia melhor? Estão dizendo aqui que ele fez um aceno pro eleitorado do Pablo Marçal, né? Porque o Pablo Marçal ficou correndo aí até o dia da eleição. E nesse caso aqui ele quer ficar andando na rua, não voltar para casa e dormir na casa dos eleitores. Aí complica. Em campanha, Boulos se encontra com militantes anti-Israel, com quase 50% de rejeição nas pesquisas. Candidato à Prefeitura de São Paulo busca apoio da comunidade árabe. Como a gente vê, a rejeição é muito grande e Boulos se emociona ao falar que prometeu para a mãe que o Hospital Cachoeirinha vai voltar a interromper gravidez em casos previstos em lei, né? Interromper gravidez tem outro nome, né? Boulos sobre ação contra a Datafolha, chamar de censura inadequado. Ele aí reclamando que saiu de 11 pontos numa margem de 22 pontos. Aumentou aí a questão de diferença entre Nunes e o Boulos, e ele tá muito chateado. Como a gente comentou aqui, antes estava tudo ok para ele, quando ele estava na frente. Agora que está atrás, ele está chateado. Mas uma coisa é interessante, você vê aí um cara contra a Datafolha, sendo que a Datafolha sempre foi esquerdista. Mas é só você ver o posicionamento da Folha nos últimos tempos em questão de esquerda, né? PGR pode denunciar Jair Bolsonaro nos 3 inquéritos ainda este ano. E é aquela coisa, depois que o Bolsonaro fez a campanha em São Paulo, pelo visto as coisas estão avançando pra cima dele, né? PGR pode denunciar Jair Bolsonaro, aí já começa, a STF nega pedido de Bolsonaro para retomar contato com investigados por suposta tentativa de golpe, ou seja, falar com Valdemar Costa Neto. Moraes prevalece, a STF nega pedido de Bolsonaro para recuperar o passaporte, não pode sair do Brasil. E com resistência de Bolsonaro a Kassab, Lula atua por apoio de PSD em 2026. Então a gente viu aí todo esse problema contra o Bolsonaro bateu no Kassab, agora as coisas começam a crescer para cima do Bolsonaro e o Lula percebe que existe aí uma oportunidade, né? Então vamos lá conversar com o Kassab novamente, lembrando, era o ideal nunca chegar perto desses caras, mas chegou e aí você vê uma virada de jogo completamente assim, para muita gente, previsível demais, né? Bolsonaro e Valdemar acirram luta no PL, disputam controle de identidade com orçamento milionário. Aí já começa, o comando da Fundação Álvaro Vale, órgão do PL destinado a realizar pesquisas e cursos de doutrinação política, é o novo motivo de disputa entre a família de Jair Bolsonaro e o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. O deputado Eduardo Bolsonaro pede o controle do instituto, enquanto Valdemar diz que não abrirá mão. E aí, brigas dentro do PL, né? Infelizmente, no Brasil, o Bolsonaro não conseguiu um partido e aí tem a questão do Valdemar, tem questão de Kassab, tem que apoiar o Nunes em São Paulo, e aí a gente vê que aparentemente não deu muito certo, ainda continua a perseguição para cima do Bolsonaro, né? Bolsonaro também caiu no banheiro do Alvorada, que foi adaptado para ficar menos escorregadio. Isso aqui foi interessante, né? Porque a gente viu o Lula escorregando, e aí eu tinha esquecido completamente que o Jair Bolsonaro também caiu, né? E no dia seguinte ele recebeu alta, foi grave, ele falou que perdeu memória e foi falar com o Datena no dia seguinte. Bizarro, né? Bolsonaro disse ter sofrido perda de memória parcial após escorregar no banheiro lá em 2019. Né, perto do Natal, inclusive, um dia antes do Natal, foi dia 24. Bizarro, né? A AGU cobra mais 56 milhões de 7 condenados pelos atos de 8 de janeiro, e a gente vê aí que o negócio não para. 7 pessoas, 56 milhões. Não basta estar presa, não basta ter a vida completamente destruída, ainda tem 56 milhões para pagar. É isso aí que é complicado, né? Vendedor de bandeiras preso pelo 8 de janeiro luta para provar sua inocência. Imagina, o cara foi lá para vender bandeiras, viu? Vai ter um monte de gente lá, vou conseguir fazer o meu negócio. Chegou lá para vender, foi preso também e teve a vida destruída. Tá vendo o quão perigoso é, o quão importante é você se informar e não ir na voz. Ah, não, vamos lá, que é um negócio interessante. Vamos fazer uma manifestação no domingo lá. Não valeu de nada, né? Na verdade, valeu para aumentar a perseguição contra a direita. Toffoli arquiva a ação contra Geraldo Alckmin envolvendo Odebrecht, e você vê o Toffoli... Existe quase que uma separação, né? Você vê uma elite do STF falando felizinho, o Flávio Dino, você vê o Alexandre de Moraes, os caras sempre brincando, conversando, fazendo o que querem. Você vê o Cássio Nunes só recebendo uns abacaxi, umas bombas para decidir, enquanto isso você vê o Toffoli, parece que ele tá em outro lugar, parece que ele tá longe, né? Só falando sobre o Odebrecht, só falando de caso cabeludo. Advogado preso pela Interpol na Itália pede a Toffoli anulação de provas da Lava Jato. O Toffoli fica só, vamos dizer, limpando tudo. O Toffoli é o cara que tá limpando.
na época, né, ele abraçou o Bolsonaro, ele tinha uma proximidade aparentemente mais com a direita, hoje ele é colocado para fazer só os serviços que, vamos dizer assim, mais sujos, né? Ex-presidente do Peru é condenado a 20 anos de prisão no caso Odebrecht. Enquanto isso, você vê que o Brasil aí tá tudo limpando as coisas pros caras, os caras estão ficando tranquilos, o Peru se demonstra melhor que o Brasil. Que inusitado, né? Senado tem assinaturas para apresentar mais uma PEC anti-STF, e nesse caso é uma questão para não deixar o pessoal do STF ir para o TSE. É aquilo, né? Tudo depende se vai cair depois na mão do STF, que eles que terminam, tudo cai na mão deles, eles decidem se vai para frente ou não. Vamos ver. E para finalizar, ministro de Lula vai à China conhecer possível concorrente da Starlink no Brasil, e logicamente a gente vai ver aí que a China não vai ficar para trás. Vendo o Elon Musk avançando, né? Eles até meio que fizeram as pazes uma época, né? O Elon Musk fez as pazes com a China, mas com certeza eles não vão ficar parados. A China, como você sabe, ela sempre está próximo da tecnologia dos outros, sempre olhando como funciona. Não me espantaria em ver uns foguetes dando ré na China também, porque os caras sabem aí muito bem como emular os outros, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Mais um dia aqui com vocês, né? Lembrando que tem vídeo exclusivo lá para vocês assistirem. Podem assistir, e final de semana a gente também aí já reserva, todo dia eu reservo notícias extras para falar no final de semana, tá certo? Muito obrigado pela visita, pelo carinho. A gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.